E se eu te dissesse que existe um segredo? Um segredo para você que é médico, que já atende pacientes particulares, para que você possa faturar acima de R$ 25.000 todos os meses, tá? Repito, todos os meses. Meu nome é Wilder Sidney, eu sou médico, eu sou educador, sou empreendedor, e aqui neste perfil, aqui no YouTube, aqui no Instagram, eu falo há 4 anos, né? Eu produzo conteúdo com única intenção: ajudar médicos, né, neste perfil aqui, que já atendem pacientes particulares a faturarem acima de R$ 25.000. Detalhe, exercendo a medicina como sempre sonhou e resgatando o prazer de exercer a boa medicina. E de antemão, eu quero dizer para você o seguinte: não existe almoço grátis, não existe fórmula mágica, tá? O que existe, na verdade, a primeira coisa e mais importante é comprometimento. Comprometimento, tá bom? O que eu vou te mostrar aqui hoje é tudo baseado em ciência, tá? É tudo baseado em teoria, mas principalmente baseado em muita prática. Na minha prática e na prática de mais de 1.000 colegas médicos que eu já ajudei através do nosso método, do método CVM, tá bom? Então, assim, ó, se você está aqui, se você está seguindo esse perfil, se você está vendo esse conteúdo e você foi atraído, você está aqui com a falsa ilusão de que para você viver de consultório particular, para você faturar acima de R$ 25.000 por mês, ou mais, só de particular, exercer a medicina que você sempre sonhou, vai ser fácil, que vai ser rápido, já te convido a sair dessa live, já te convido a sair desse conteúdo e, ó, segue a tua vida, tá tudo bem, eu desejo que você seja feliz, que você seja um médico, uma médica feliz e que você siga seu caminho. Por quê? Porque aqui eu falo para poucos. Eu não estou preocupado com a maioria que acha que é impossível, eu não estou preocupado com a maioria que acha que é charlatanismo, eu não estou preocupado com a maioria que não se acha bom ou boa o suficiente. Eu estou aqui comprometido com os poucos que querem descobrir esse segredo e não querem só saber o segredo. São médicos, são médicas que estão dispostos a aplicar esse segredo que eu vou compartilhar aqui com vocês nesse conteúdo de hoje, tá bom? Então, ó, quero pedir para você, para os poucos, para você médico, para você médica que já atende pacientes particulares, que está no platô, que não consegue aumentar o seu faturamento, que está se sentindo sobrecarregado, que está se sentindo sobrecarregada, que parece que você investiu no seu consultório porque você queria ter mais liberdade, você queria ser mais livre, você queria ser mais feliz, mas na verdade hoje você se sente preso, se sente presa, você não está feliz com a medicina que você está fazendo, você não está feliz com o seu consultório. Esse conteúdo é para você, tá? É para você, e repito, para você que está comprometido a fazer o que tem que ser feito, a pagar o preço de tempo, energia e dinheiro para que você possa finalmente, né, resgatar o prazer de exercer a boa medicina, fazer a diferença na vida de seus pacientes, ser bem remunerado, ser valorizado e, mais importante do que tudo isso, ter qualidade de vida, estar presente na vida do seu cônjuge, estar presente na vida dos seus filhos e ser feliz também, tá? É sobre ser feliz, beleza? E, ó, quando eu falo isso, eu imagino que muita gente fica pensando, pô, isso aí que ele está falando deve ser bom demais para ser verdade, mas não é para mim. Isso nem é possível, na verdade. Muita gente pensa. E aí eu queria agora te mostrar 2 exemplos de que sim, é possível, tá? Vamos lá, eu quero mostrar aqui para vocês, olha só. Isso aqui é o exemplo de um médico que a gente acompanha um pouco mais de perto, tá? Isso aqui é a evolução dele de julho de 2022 até fevereiro de 2023. Então, olha só, na coluna aqui tem várias colunas e tem 3 linhas. Na primeira linha é o faturamento total desse médico. Então, um exemplo aqui de julho, né? Em julho ele faturou 71 mil, tá? O faturamento dele total. Na segunda linha tem o faturamento só de particular, tá? Então, ele faturou em julho R$ 30.000. Aí, em agosto, faturou 24 mil só de particular. Em setembro, 22 mil. Em outubro, 25 mil. Em novembro, 23 mil. Se a gente for fazer uma média disso aí, fica mais ou menos 25 mil. Detalhe, tá? Trabalhando em torno de 18 horas por semana, tá? Só de particular.
E aí você pode ver que até o faturamento, na terceira linha, a gente vê quantos por cento do faturamento dele é de particular. Então, aqui em julho era 42%, né, e se manteve mais ou menos em torno de 40%. Por quê? Porque esse médico está conseguindo ter um faturamento ali em torno de 25 mil, trabalhando 16, 18 horas por mês, porque ele está em outros vínculos também. Ele tem um vínculo público, ele atende em outros locais. E aí, mas detalhe, ele não dá plantão, ele dorme todo dia em casa, ele faz a boa medicina, tá? E ele está em outros vínculos, não porque ele é obrigado, é porque ele gosta. Isso foi ano passado. Esse ano, olha só o faturamento dele, né? Janeiro e fevereiro. Janeiro, 36 e fevereiro, 23 mil. Gente, detalhe, trabalhando em torno de 18 horas por semana, tá? Ele não se mata de trabalhar no consultório particular e ele está conseguindo esse faturamento mesmo tendo outros vínculos, tá? E aí eu estou te falando isso por quê? Porque imagina quando esse médico, né? Quando esse médico aqui, quando esse médico conseguir, né, e ele está nesse movimento de largar um vínculo de cada vez, né? Esse, por exemplo, agora em fevereiro, se eu não me engano, ele foi o último mês dele num vínculo público, onde ele era concursado, inclusive. Ele está largando. Imagina, então, com mais, se eu não me engano, mais 20 horas por semana. Então, ele vai ter, a partir de agora, entre 30 e 40, acho que ele vai dedicar 30 horas para o consultório particular. Então, provavelmente, esse médico vai bater os 50K nos próximos meses de faturamento de particular, só de particular. Por que eu estou te mostrando isso? Porque aqui no CVM eu não fico só prometendo, eu não fico falando do que só de mim, dos meus resultados, eu mostro o resultado, né, de quem eu ajudo, tá? Mais importante do que eu mostrar os meus resultados é mostrar os resultados das pessoas, dos colegas médicos que eu ajudo. Agora, dá uma olhada nessa outra imagem aqui. Cuidado aí, senta para você não cair para trás, tá bom? Olha só o faturamento total desse médico em março de 2022, 143 mil. De particular, 131 mil. É isso mesmo que você está vendo. Em março de 2022, o faturamento dele era 131 mil, só de particular, tá? E aí em abril foi para 156 mil, em maio 176, em junho 128, aqui teve uma quedinha, né? Foi um mês muito difícil para ele, né? Talvez tenha sido um mês que ele tenha, coitado, pode ter feito uma viagem, né, com a família, enfim, uma viagem internacional, não sei. Em julho, 182 mil, em agosto, 172 mil, em setembro, 130 mil. Isso de 2022. Em 2023, Thiago, 2023, janeiro, 174 mil, em fevereiro, um pouquinho para o lado, 166 mil, só de particular. E aí, quando eu mostro esses números para você, principalmente para você que está ali batendo os 10 mil por mês, sofrido, né, ralado, aí você pode estar pensando, Sidney, mas isso aí é somente cirurgião plástico que consegue. Sidney, isso aí é somente para quem trabalha com estética. Sidney, isso aí é só para médicos que já tem consultório, eu trabalho em clínica de terceiros. Mas Sidney, isso aí... Isso aí é só para quem, por exemplo, esses médicos devem estar se matando de trabalhar, devem estar trabalhando 80 horas por semana no mínimo. Gente, os dois exemplos não são cirurgiões plásticos, não são médicos que trabalham com estética. Um deles ainda trabalha em clínica de terceiros, né, que é o primeiro lá. E, como eu falei, eles não se matam de trabalhar. O primeiro, ele trabalha em torno de 12 horas por semana, 18 horas por semana, e o segundo bota ali suas 40 horas ou menos, tá? Entre 30 e 40 horas por semana, sem dar plantão, sem trabalhar para ninguém. Detalhe, sem fazer esqueminha. Tudo isso fazendo a diferença na vida de cada paciente, tá? Fazendo a diferença na vida de cada paciente. Eu fiz questão de mostrar essas duas imagens para te mostrar que sim, é possível, tá? Agora, para isso você precisa descobrir esse segredo e, mais importante do que descobrir o segredo, né? Aplicar o segredo que eu vou compartilhar com você, né? A partir de agora. Mas olha, o que acontece com a esmagadora maioria dos médicos que já estão ali atendendo particular, que estão no platô, que estão se sentindo cansados, né? Que não sabem nem para onde, por exemplo, de onde o dinheiro dos particulares está vindo, para onde o dinheiro está indo,
que não sabe organizar a agenda, que se sente sobrecarregado. Uma frase que eu ouvi de um colega médico recentemente foi que um médico que já fatura um pouco mais acima, né, do que já fatura ali entre 25 e 50 mil, mas ele virou para mim e falou assim: Sidney, eu estou faturando, o faturamento está indo bem, mas, cara, eu estou me sentindo cansado de ficar toda hora indo atrás de pacientes, ficar correndo atrás de pacientes, ficar, né, eu estou me sentindo sobrecarregado, a minha agenda parece que está me consumindo, eu estou me sentindo, parece que eu estou no círculo vicioso, né, do próprio consultório particular. E por que que isso acontece? Porque falta esse médico descobrir, né, o segredo que eu vou compartilhar com você nesse conteúdo aqui, nessa live de hoje, tá bom? E aí, alguns erros que esses médicos cometem que gera essa sensação de estar se sentindo preso, de estar no círculo vicioso dentro do próprio consultório. O que que acontece? São médicos que estão muito preocupados somente em, por exemplo, investir uma fortuna numa superestrutura, são consultórios lindos, capa de revista, tá? Investe-se 200, 300, 400, 500, 2 milhões de reais na estrutura do consultório, contrata o melhor arquiteto, contrata, enfim, as coisas, né, itens caríssimos para colocar, né, pia de ouro, né, cara, xícaras de porcelana. Então, há um investimento pesado na estrutura do consultório. Por outro lado, há um investimento pesado também em marketing, só que no marketing tradicional. São médicos que investem pesado em assessoria de imprensa para ficar dando entrevista na TV. São médicos que investem pesado em outdoors, em rádio. Né? São médicos que investem pesado em agências de marketing digital que não entende da especialidade, que não entende do nicho médico, ou então que não entendem, que não dominam as estratégias mais modernas de marketing digital. Então, esses erros fazem com que esses médicos eles se sintam correndo atrás do próprio rabo. Imagina o cachorro, já viu aquela cena, o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Pois é. Por quê? Porque esses médicos eles estão colocando o tempo, a energia e o dinheiro deles, né, no local errado. Não é que seja errado você investir em estrutura, não é errado, tá? Não é errado, mas o time, o momento, talvez seja o momento errado para muita gente. E aí, ou então a escolha de investir muitas vezes em estrutura em detrimento a, por exemplo, investir no próprio conhecimento de gestão, investir no próprio conhecimento de marketing, no próprio conhecimento de vendas, no próprio conhecimento de comunicação, no próprio conhecimento de gestão financeira, no próprio conhecimento enfim, de várias habilidades que são fundamentais para você viver de consultório, para você ter um negócio, para você ser um empreendedor, uma empreendedora, um empresário ou uma empresária, entende? E que para o médico não é normal. Para o médico é normal ele investir num curso de final de semana, de pós, que ele paga 18, 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais, para ele é normal. Mas agora, investir 2, 3, 4, 5, 10 mil que seja em conhecimento de marketing, para ele não é normal. Para ele acha estranho. Ele prefere pagar 5 mil para... Não, faz aí. Faz aí. E a equipe de marketing, as agências de marketing, principalmente as mal intencionadas, o que é que elas usam, né, na comunicação delas? Doutor, doutora, vá cuidar dos seus pacientes, deixa que eu cuide do seu consultório, vá cuidar do que é importante para você, vá cuidar da sua família, deixa que eu cuide do seu consultório, do marketing, deixa que eu cuido da gestão, deixa que eu cuido das finanças, deixa que eu cuido. E nesse deixa que eu cuido, o médico fica refém dessas agências de marketing, por exemplo, né? Então, é um grande erro você estar investindo muita grana em contratar, em terceirizar, em delargar o seu marketing, a sua gestão, as suas finanças, as suas vendas, tá? Para terceiros, em detrimento de você ficar investindo só na estrutura do consultório da clínica, só em mais cursos e pós, e pós, e pós. A gente brinca aqui, Thiago, né, que o médico, ele sofre da síndrome da próxima pós. Ele sempre está precisando de uma pós. Nossa, ele termina a pós no domingo, aí domingo à noite ele já está lá, né, na internet, pesquisando qual é a próxima pós que ele vai se matricular, porque ele acha que precisa de mais uma pós para poder ser valorizado.
Ei, acorda, tu não precisa de mais uma pós, de mais um fellow, de mais um título, de mais um diploma para você viver de consultório. Fazendo analogia aqui, com todo respeito à religião, você encontrou agora, você encontrou a luz no fim do túnel, você encontrou o CVM. A gente vai te mostrar que existe uma saída para isso, que existe técnica, que existe ciência, que existe método. Sidney, qual é o segredo? Vou revelar para vocês o segredo agora. Está preparado? Está preparada? O segredo é uma coisa chamada método. Metodologia. Sim, é isso mesmo. Existe um método que você, independente de você estar em clínica de terceiros, independente da sua especialidade, não só é quem trabalha com estética, não é só quem é bonito, quem é feio, não é só quem é cirurgião plástico, dermatologista, não. A gente tem uma carrada de médicos na nossa comunidade de alunos, que a gente chama de família CVM, que hoje trabalham com câncer, que trabalham com, enfim, com todas as especialidades, com todas as patologias, e que sim faturam ali, ó, todo mês acima de 25 mil reais. Que se livraram dos planos de saúde, que se livraram dos plantões, que se livraram dessa medicina meia boca, que deixaram de ser médicos e médicos meia boca, medíocres, e estão se tornando cada vez mais médicos de alto impacto, médicos que estão fazendo a diferença real na vida dos pacientes, médicos que estão fazendo a diferença nas próprias vidas, médicos que estão fazendo a diferença na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, médicos que estão se tornando referências dentro da sua cidade, dentro da sua região, dentro da sua especialidade. Por quê? Porque eles aprenderam e estão aplicando um método. Mas, ó, não é qualquer método. Não é qualquer método. O método chama-se CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Um método baseado em ciência, tá? Não foi uma coisa que a gente tirou da cartola, não foi algo que eu simplesmente acordei de manhã num dia e disse, eureka, tem um método. Não. Foi quase 30 anos de muito estudo, de uma vida inteira estudando, investindo muita grana, aprendendo, errando muito, tá? Para hoje a gente simplesmente oferecer para você numa bandeja. A gente oferece numa bandeja o método para você atrair, não só atrair, mas principalmente encantar e fidelizar pacientes particulares. Todo santo mês. Tá aí, Thiago, um bom nome de produto. Tem pacientes particulares todo santo mês. Né? Vão dizer que foi cópia do Venda Todo Santo Dia, é mentira. Então, assim, o segredo é um método. Método eixo chamado CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Método eixo baseado em ciência. Método eixo que já foi testado e validado na prática por mais de 1.100 médicos e médicas, não só do Brasil, de todos os cantos do Brasil, mas a gente está extrapolando, a gente está na África, a gente está na América Latina. Daqui a pouco eu estou contratando aí uma professora de espanhol para ir para terras latinas, amigo. É isso, sí, pero yo tengo que primeiro conquistar o Brasil, né? Sim, estamos chegando. Thiago está rindo aqui. Então, assim, gente, são mais de 1.100 médicos de todas as especialidades, médicos de 20 e poucos anos, 25 anos, 26 anos, doutor Guilherme, lá no interior de Minas Gerais, tá? Voando no consultório particular dele, médico de família, tá? Doutor Guilherme, numa ponta, 26 anos, cara, doutor Paulo, 82 anos, pediatra lá no interior do Maranhão, 82 anos. Poderia também falar da oftalmologista, doutora, do casal de oftalmologista lá de Belém, doutora Ana Vendramini, né, com o maridão também, que são oftalmologistas lá. Não sei se eles estão aqui ou aqui, mas enfim, um beijo para a família CVM aí, para tanto vocês que estão no início da jornada, que disseram não para a medicina meia-boca desde o início, que não entraram no círculo vicioso, que já começaram as suas carreiras no círculo virtuoso, tá? E um beijo também para você que está no meio, que entendeu que é a grande maioria da comunidade CVM, são médicos que têm ali entre 10 e 15 anos de formado, que estão sofrendo, né, que estão doendo, estão sofrendo com dores agora, agudas, de desvalorização,
de cansaço, de não ver os filhos crescer, de ver o casamento ir para as cucuias, de não fazer a medicina de forma ética, de forma íntegra, de forma com competência técnica e humana. E um beijo também para vocês que estão já do meio para o final da carreira, mas que se negaram a terminar suas vidas sendo médicos e médicas meia boca, né? Então, minha gratidão a vocês, a toda a família CVM, e eu honro cada um de vocês, né, por vocês estarem junto comigo criando esse movimento incrível do resgate da boa medicina, tá bom? E quem tá aí, ó, coloca aí, ó, hashtag o resgate da boa medicina para eu saber que vocês estão aí, hashtag família CVM, porque vocês sabem que eu me importo com vocês sabem que a diferença do CVM, né, para a galera que copia a gente, para a galera que se diz concorrente, mas vive copiando a gente, e tem sim alguns concorrentes aí que têm feito um trabalho mais decente, mas tem muita gente, enfim. Mas a diferença da gente para essa galera é que eu estou aqui com a minha equipe de propósito, não pela grana, não por qualquer outra coisa, mas é de propósito, é para fazer a minha vida, né, para um dia, quando eu estiver velhinho, olhar no rosto dos meus filhos e dizer para eles que eu vivi por um objetivo, que eu vivi por... Eu superei a síndrome, né? Eu passei, né? Eu venci apenas a parada de ser um pagador de boleto, né? E eu fiz da minha vida um instrumento do bem, né? Eu fiz da minha vida algo com significado. Então, essa é a diferença, eu me importo de verdade, tá? Então, olha só, quando o médico, só fazendo uma analogia rápida, voltando aqui para o roteiro da aula, da live, né? Quando o médico ele foca apenas em estrutura, ou então só foca em contratar agências de marketing ou marketing tradicional, ele até tem algum resultado, tá? É sofrido, mas ele tem. Só que qual que é o problema disso? Quando ele faz isso, ele cria uma coisa que a gente chama de balde furado. O que é o balde furado? Imagina um balde com um monte de furo embaixo. Você pode botar uma torneira com água ou uma mangueira com água em cima desse balde e dificilmente esse balde vai encher. Por quê? Porque ele está cheio de furos. Ele está cheio de furos do lado, ele está cheio de furos embaixo, né? Então, você não vai... Dificilmente esse balde vai transbordar, ele vai encher, tá? E aí eu lembro de um colega, e eu vou citar até a especialidade dele, se ele tiver aí, ó, manda um abraço para ele também. Estou aqui citando ele como uma forma de didática para mostrar, né, que é uma coisa que eu acho que acontece com muita gente, né? Eu fiz uma consultoria recente com ele, ele é urologista. E ele já até tem um faturamento interessante. E ele estava falando para mim, Sidney, eu estou pensando em desistir do particular, cara. Por quê? Porque eu já tenho até um faturamento interessante, mas, cara, eu tô cansado, velho. Eu tô cansado de ficar correndo atrás de pacientes, sabe? Particulares. Porque o paciente vem, eu resolvo o problema dele, depois ele vai embora, né? Depois eu tenho que ficar correndo atrás de mais pacientes, mais pacientes. E aí eu disse, cara, eu te entendo. Mas vamos lá, a questão toda é porque talvez você não foi apresentado ainda ao segredo que eu estou falando aqui nessa live, que é a metodologia CVM. O que é essa metodologia? Eu falei para ele, cara, é uma metodologia onde você vai aprender não só a atrair pacientes particulares, né, a ser encontrado pelos pacientes que estão precisando dos seus procedimentos, das suas cirurgias, dentro da urologia, dos seus exames, mas, cara, você vai aprender a trazer o paciente certo, porque isso aqui já é um ponto de virada. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Eu vou até beber um pouco de água aqui para você prestar atenção. Presta muita atenção. Ó, mesmo que você tenha uma agência de marketing, ou que você aprenda a fazer o básico do básico de marketing. Quando eu falo de marketing digital, por exemplo, você pode estar pensando em Google, você pode estar pensando em Instagram, você está pensando em Facebook, em YouTube. Tudo isso é marketing digital, tá bom? Mas aqui, antes das estratégias de marketing, é importante você descobrir qual que é o paciente certo. O que é o paciente certo, Cida? Vou te falar sobre o paciente certo. Dentro do atendimento particular, né, na verdade, do atendimento em saúde, existem basicamente dois clientes. O cliente de preço, que é aquele cliente que, às vezes, ele é milionário, multimilionário, mas ele não está disposto a pagar para ser bem atendido, para ser atendido
por uma experiência, para receber uma experiência. Ele não está preocupado com isso. Ele até tem o plano de saúde lá, ele prefere ir para o plano de saúde, ele prefere até, às vezes, pedir a indicação de alguém para ir no SUS, porque ele quer só resolver o problema dele de forma mais rápida possível, com o menor custo possível. Esse é o cliente de preço. E aí existe o outro tipo de cliente, que é o cliente de relacionamento. Esse é o cliente que ele está disposto a pagar a mais, ele está disposto a pagar quanto você quiser cobrar, quanto você achar justo cobrar, desde que você ofereça para ele um serviço premium, um serviço que ofereça uma experiência, entende? Então, esse é a primeira sacada. Você precisa aprender a atrair o paciente de relacionamento. Mas, preste atenção, dentro dos clientes de relacionamento, que estão em todas as camadas sociais. Tem cliente de relacionamento na classe A+, até na classe C, vai, que na classe D e na classe E até tem cliente de relacionamento, mas ele está ali, na classe C e D, a classe D e E são pessoas que estão ali na linha da pobreza, eles estão, obviamente, né, vendendo o almoço para colher a janta, para comer na janta. Mas até dentro da classe C existem pacientes de relacionamento, que são, por exemplo, eu poderia te contar aqui a noite toda histórias de médicos da família CVM, da comunidade CVM, que fizeram cirurgias, por exemplo, esse médico, por exemplo, que eu mostrei a primeira planilha dele, que está ali faturando em torno de 25 mil por mês, todos os meses, né, desde o ano passado. E detalhe, eu sei desses números porque são médicos que eu acompanho de perto, tá? São médicos que a gente está bem próximo deles. Então, tem uma história desse médico que fatura em torno de 25 mil, de uma cirurgia que ele cobrou na época, se eu não me engano, foi ano passado. Foi a primeira cirurgia grande que ele cobrou 10 mil reais, se eu não me engano, tá? E que a pessoa era uma manicure, se eu não me engano, acho que era isso. Era uma manicure? Não, acho que essa da manicure é outro exemplo. Mas, enfim, era um paciente do interior, que já tinha sido operado no SUS, que tinha tido uma péssima experiência no SUS, e que escolheu esse médico para reoperar, só que agora particular. Entendeu? E aí, esse paciente era classe C, obviamente ele não tinha 10 mil reais ali para pagar à vista, para pagar parcelado no cartão, não tinha esse limite no cartão, provavelmente, mas o que ele fez? Foi lá com o médico passou o orçamento para ele, 10 mil, tal, não sei o quê, né? E até isso a gente ensina também para esse médico, né? E aí o paciente voltou para a comunidade dele, fez uma rifa, deu um jeito, juntou, né, com a família e pagou 10 mil reais para ser operado particular, e muito mais do que só operado, né, ele recebeu uma experiência, né, quem é da família CVM não simplesmente vai lá e faz um procedimento, vai lá e opera, vai lá e faz um exame, não, oferece uma experiência positiva para os pacientes, né, então tem paciente de relacionamento na classe A, na classe B, na classe C, e eu estou falando isso por quê? Porque muitos de vocês acham que só quem ganha, só quem é classe A mais que vai pagar particular. Ledo engano. Paciente e relacionamento estão nessas três classes. Quando você der um Google aí, você for pesquisar no IBGE qual é a quantidade de pessoas que está na classe C, na classe B e na classe A, você vai cair para trás. Por quê? Porque você vai ver que tem muita gente que está neste momento precisando do seu serviço, tá? Está precisando da sua cirurgia, do seu procedimento, do seu programa de acompanhamento intensivo, que é, como a gente chama aqui dentro do CVM, né, da metodologia CVM, o PAI, né? Para quem não é aluno CVM ainda, para quem não é da família CVM, para quem não é da comunidade CVM, o programa de acompanhamento intensivo é um dos pilares dessa metodologia, onde, por exemplo, os clínicos empacotam um pós-consulta e oferecem um acompanhamento no pós-consulta, onde os cirurgiões e quem trabalha com procedimento empacota a experiência do procedimento da cirurgia e oferece isso para o paciente, esse paciente paga mais, tá? Então, existem muitos pacientes que neste momento estão precisando do seu pai clínico, do seu pai cirúrgico, mas que eles não conseguem te achar, porque você não está, por exemplo, na internet, porque você está atirando para todo lado. Por isso que eu falei que existe o paciente certo. O paciente certo, quem é o paciente certo? É o paciente de relacionamento que está precisando do seu produto, do seu serviço de alto ticket,
seja da sua cirurgia, seja do seu procedimento, seja do seu pai, tá? Clínico ou cirúrgico, seja do seu pacote, onde você oferece o exame, o procedimento, a cirurgia, o que quer que seja, um pós-consulta, onde você oferece para o paciente, sem ser venda casada, não tem nada de venda casada aqui, você oferece isso para o paciente junto e pode oferecer também separado. Muitos pacientes vão até escolher fazer separado, tá? Mas a questão é que você pode, né? Existem pacientes que querem pagar mais caro, né? Que eles querem, porque eles querem experiência. E que eles querem você, eles não querem qualquer um, eles querem você. Então, essas pessoas existem, elas estão aí, Brasil afora. E com a telemedicina até mundo afora, tá? Então, a primeira coisa é aprender, dentro dessa metodologia, a trazer o paciente certo. Coloca aí no chat, aqui no Instagram, no YouTube, coloca no chat aí se você está comigo até agora aqui, se você já pegou. Cara, eu preciso aprender, escreve isso, eu preciso aprender a atrair o paciente certo. Existe método para isso, existe técnica para isso, tá? Eu vou já falar mais sobre isso aqui. Coloca aí no chat, para eu saber que você está comigo. Eu preciso aprender a trazer o paciente certo. Essa é a primeira sacada deste método. A gente vai te ensinar a como trazer o paciente certo para o seu consultório, para a sua clínica particular, tá bom? Qual que é o segundo pilar dessa metodologia? A gente vai te ensinar a trazer o paciente certo e o segundo pilar é a encantar esse paciente. Sidney, o que é encantar? A surpreendê-lo, a entregar mais do que ele está esperando, tá? A fazer mais do que ele está esperando, a fazer mais do que você prometeu. Então, por exemplo, se você prometeu 2 consultas, entrega 3. Se você prometeu um mês de acompanhamento, entrega 1 mês e meio. Se você prometeu um exame, entrega 2 exames. Se você prometeu, sei lá, fazer uma consulta domiciliar, faz 2. Se você prometeu, enfim, entrega mais, tá? Detalhe, outro pequeno grande detalhe. A gente ensina também dentro da metodologia a como se comunicar de forma adequada com esse paciente. E não só você como médico na consulta, mas antes da consulta, a sua equipe, a sua secretária, a sua assistente, a sua recepcionista, como você quiser chamar, né? A sua concierge, não importa. Mas a pessoa que vai receber, que vai acolher esse paciente. Existe técnica para isso, existe método para isso, tá? Então, imagina você que é cliente de relacionamento, você que está precisando de um procedimento, de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia. Quando você, por exemplo, encontrar o seu médico no Google, você encontrar o seu médico no Instagram, encontrar ele no YouTube, encontrar ele no TikTok, que seja, encontrar ele no anúncio, você está lá assistindo alguma coisa na internet e passa o anúncio desse médico falando com você, falando que ele pode te ajudar, você que tem determinado problema. E aí, quando você acha esse médico, você vai ficar o quê? Você vai ficar grato. Você acha essa médica, você vai ficar extremamente grato. E aí você vai para o próximo passo, que é entrar em contato com o serviço desse médico, dessa médica. E aí vai ter lá uma pessoa treinada, uma pessoa valorizada, uma pessoa que vai te receber de forma que vai te encantar. Entende? E aí, depois disso, vai ter o próximo passo, que é essa pessoa chegar no seu ambiente também todo organizado, né? O fluxo de atendimento bem organizado, hora marcada, né? Enfim, vários detalhes que estão dentro dessa metodologia para esse seu paciente, para gerar o que a gente chama de efeito wow no paciente, para o paciente ficar toda hora encantado, surpreendido. Entende? Isso é método, isso é técnica, não é achismo, tá bom? Que mais? Dentro do encantamento existe a importância de técnicas de estratégia de gestão de pessoas, gestão de processo, de gestão de tempo, de gestão, uma série de conhecimentos de gestão que, infelizmente, você não foi ensinado na sua faculdade, na sua residência, na sua pós, nas suas milhares de pós, no seu fellow, no seu mestrado, no seu doutorado, no seu PhD, no seu pós-HD, no seu, enfim, o que quer que seja. Não foi. E aí você fica o quê? Perdido, perdida.
E aí quem está perdido não consegue gerir nada, não consegue gerir dinheiro, não consegue gerir tempo, não consegue gerir pessoas, não consegue gerir nada. Entende? E aí como é que vai encantar? Você vai fazer de um jeito num dia, ou do outro jeito no outro, não vai encantar. Encantar requer padronização do atendimento de excelência, tá? Por isso que a gente tem dentro da metodologia CVM, do método CVM, uma coisa chamada POP, Procedimento Operacional Padrão, que você vai criar de acordo com com seus valores, com a sua cultura, né, com o seu jeitão, com o seu jeito, a sua secretária, né, para fazer o pré-atendimento, depois a sua secretária que vai atender, que vai receber a pessoa presencialmente, a pessoa que vai falar no telefone, a pessoa que vai falar no WhatsApp, a pessoa que vai receber a consulta, que seja uma consulta, receber antecipado, por exemplo, a consulta, que vai lembrar o paciente da consulta antes, que vai lembrar o paciente de fazer os exames, de fazer um pós-consulta, de encantar ali através de um mimo na recepção ou durante a consulta, entende? Tudo isso é método, tá? Baseado, repito, em ciência, não é achismo. E não é uma coisa que, tipo, eu não sou aventureiro, que estou começando agora. Ah, não. Na verdade, eu sou o pioneiro dessa parada aqui, tá? Eu sou o pioneiro de ajudar médicos a aprender ferramentas baseadas em ciência de marketing, gestão e vendas. E detalhe, comunicação médico-paciente também, tá? Método este autoral, criado por mim, registrado, inclusive, tá? O método CVM é marca própria, é marca da minha empresa, da nossa empresa, entendeu? Então, voltando aqui, eu falei sobre atrair o paciente certo. Definir o seu paciente certo é fundamental. Depois, usar as ferramentas certas para atrair esse paciente certo, tá? Eu tenho feito uma série de consultorias, inclusive com médicos da família CVM, e inclusive os médicos da família CVM que estão a anos-luz da esmagadora maioria, que nem tem noção do que é, por exemplo, aparecer no Google, de como aparecer no Google da forma certa, de como falar da forma certa, de como ser encontrado da forma certa, de como utilizar as estratégias da forma certa, e até alunos nossos que estão seguindo a nossa metodologia ainda não estão, eles sabem, mas muitos não estão ainda fazendo. E uma coisa é você saber, outra coisa totalmente diferente é você fazer. Ah, Sidney, mas isso aí eu sei. Eu sei que você sabe que o marketing digital veio para ficar. Eu sei que você sabe que a telemedicina veio para ficar. Até regulamentada já é. A pergunta para você, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, com todo respeito, tá? Com todo respeito, com todo carinho, toda empatia. O quanto que você está fazendo isso na sua prática? O quanto que você está colocando em prática o que você sabe que é importante? Por exemplo, quando eu faço pesquisas com os nossos mais de 1.000 alunos, mais de 1.100 alunos, na verdade, eu pergunto, o que você quer aprender? Aí ele fala assim, aí eu boto lá, marketing, gestão, vendas, finanças, comunicação médico-paciente. A minoria quer aprender comunicação médico-paciente. Por quê? Porque eles acham que já sabe. E eu sei que você acha que já sabe se comunicar muito bem com o seu paciente. Eu sei. Como eu disse, são mais de 1.000 médicos, 1.100 médicos, Brasil e mundo afora. Mas sabe o que eu tenho visto na prática nesses últimos 4 anos? Senta aí para você não cair para trás. A maioria não sabe se comunicar de forma adequada com o paciente. A maioria não sabe. Acha que sabe, mas na prática não faz. É totalmente diferente. Então, talvez você até saiba que existem ferramentas modernas de marketing para você saber exatamente quanto que você está colocando em cada rede, investindo, pagando para o Facebook, para o Instagram, para o Google, para o YouTube, né, para o TikTok, para o LinkedIn, não importa. Quanto que você está colocando e quanto que está voltando. Você sabe que existe isso, mas a pergunta é, você está fazendo ou você está sendo enganado ou enganada por uma agência de marketing meia boca, pilantra, mau caráter, que existem muitas, que só estão interessadas em ganhar o seu dinheiro. Não estão interessadas em te ajudar a fazer, por exemplo, a boa medicina. Não estão interessadas em te ver mais feliz. Só querem saber da tua grana. Que quando você pergunta, cadê o relatório? E aí, como é que tá a campanha? Aí eles, não, doutor, opa, doutor, não, tô vendo aqui, doutor, opa, doutora, não, é isso, não, doutora, tá indo tudo bem.
e você olha para sua agenda, tá lá, cheia de telha de aranha, não tem ninguém. Você fica atendendo só as pessoas da sua família, porque não tem ninguém na tua agenda, porque a tua agência de marketing está pagando 2, 3 mil reais por mês, não está fazendo o trabalho deles, você não sabe cobrar também. Aí você vai dizer que o problema é que o marketing não funciona, você vai dizer que o problema é que não funcionou para você, você vai dizer que o problema é a sua cidade que é pequena, ou então você vai dizer que o problema é a sua cidade que é grande. Você vai terceirizar a culpa para Deus, para o universo, para a política, para o Lula, para o Bolsonaro, para sua sogra, para Deus e o mundo, menos para você. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui não para ser seu amiguinho, sua amiguinha. A responsabilidade é sua, pela sua vida. Anota essa frase. Anota essa frase. Você é o único, você é a única responsável pelo seu sonho nessa vida. Pare de terceirizar a responsabilidade sobre o seu sonho, sobre seus objetivos de vida para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para Deus, para o universo, para a Copa, para a política. Cresce, vira homem, vira mulher. Tu já é um médico, tu já é uma médica. Assume a responsabilidade da tua vida. Se olha no espelho e fala assim, ei, cria vergonha na tua cara, tu é adulto, tu é adulta. Vai lá e faz o que tem que fazer. Se está infeliz no serviço público, pede para sair. Está infeliz nos planos, pede para sair. Está infeliz nas clínicas populares, pede para sair. Ai, Sidney, mas eu tenho escola dos meus filhos para pagar, mas eu tenho aluguel para pagar. Vai procurar outra alternativa, poxa. Eu estou aqui te dizendo que existe alternativa, que existe uma luz no fim do túnel, que existe um método. Você só precisa criar vergonha na cara e pagar. Não só o preço de dinheiro, tá? Ó, a coisa menos importante é a grana aqui. A coisa mais importante é tempo e energia. É você botar energia, é você dar foco a isso. É você dizer não para a medicina meia boca e dizer sim para a medicina, para a boa medicina, para a medicina que você sempre sonhou. É você dizer não para tudo que diz que não te leva para o teu sonho e dizer sim para tudo que vai te levar para o teu sonho. Eu sei, eu peguei pesado agora, porque eu já aprendi também que para mover você, para te mover de onde você está, da merda que você está, para a vida merda que você está, você precisa ouvir verdades. E faz parte do meu trabalho. Em algum momento, principalmente para quem ficou aqui, para quem está do início e está até agora aqui, para que você entenda que a minha função aqui não é só seu amigo, passar a mão na sua cabeça, dizer que vai ficar tudo bem, não. Minha função aqui é te ajudar a ser um médico, a ser uma médica melhor para o seu paciente, a ser um médico, a ser uma médica melhor para você, a ser um médico, a ser uma médica melhor para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua família, para a sua sociedade. Essa é a minha função. Ei, eu não quero seu dinheiro, estou muito bem, obrigado. Eu venho de uma família que a renda familiar é R$ 700, tá? E eu me tornei médico. E eu transicionei da carreira médica para hoje, viver disso aqui, eu vivo disso aqui há 2 anos. Eu sou livre. Eu não preciso do seu dinheiro. Não preciso do seu dinheiro, de verdade. Tá? Dinheiro por dinheiro, eu ficava lá no serviço público, eu ficava no meu consultório, eu ficava nos outros lugares onde eu estava e eu disse não para dizer sim para isso aqui, para dizer sim para educação, para dizer sim para educação para o mundo, não só para aqui, para o Brasil. Aqui a gente está só começando, tá? Para poder criar um impacto mesmo. Eu quero impactar bilhões de pessoas, não é só bilhão, não. Milhões eu impacto todos os meses já. Quero impactar bilhões de pessoas. E dessas bilhões eu sei que algumas vão, como eu já tenho visto todo dia, vidas mudadas. Eu não sei se você viu, né, o início dessa aula aqui, dessa live, mas eu comecei mostrando um depoimento de um aluno, Dr. Alex Bruno, que teve a vida dele transformada, a dele e a da família dele. A mulher dele também é da família CVM. Os dois são da família CVM. Inclusive, em breve a gente vai fazer um podcast com os dois, né? O casal de médicos que vive de particular, eles são de Vitória, Espírito Santo. Ele é cirurgião oncológico. Pasme, não é cirurgião plástico, é oncológico. E ela é endócrino. E pasme, os dois trabalham pouco, têm tempo para ficar com os filhos, né? Estão cuidando da própria saúde, estão cuidando do relacionamento, né? E faturam alto os dois. E detalhe, mais importante que tudo isso, são felizes. Cumprem a missão que eles vieram cumprir. É sobre isso, tá? Voltando para a aula aqui. Fecha parênteses aí do puxão de orelha, agora eu vou voltar a ser bonzinho. O Thiago fica rindo aqui nos bastidores. Seguinte, eu falei sobre atrair o paciente certo.
Qual que é o segundo pilar? Encantar o paciente certo. Terceiro pilar, fidelizar o paciente certo. Porque lembra que a promessa dessa aula foi o segredo para você viver de particular, faturando acima de R$ 25.000 por mês, que seja 25, 50, 100, quanto você quiser. A gente tem alunos aí que em breve vão estar batendo a barreira dos 200k por mês, tá? Em breve, muito em breve, tá? E vai ser muito legal mostrar isso para vocês. Vai ser legal. Para quem estiver próximo, para quem acompanhar aqui, para quem não fugir da raia, vai ver isso acontecer em breve, tá? Médicos da família CVM faturando mais de 200 mil por mês, sem se matar de trabalhar, sem fazer esqueminha, fazendo a boa medicina, tendo tempo para si e para suas famílias, sendo feliz, tá? Fica ligado para você ver isso acontecer na sua frente, tá? Mas o terceiro passo é fidelizar. Então, para que você tenha todos os meses, pacientes particulares certos que pagam o preço justo que você cobra pelos seus serviços, você precisa fidelizar. Para pensar comigo. De que adianta? Lembra do exemplo que eu te falei do urologista lá, que eu falei um pouquinho atrás? O urologista que estava falando, pô, parece que todo mês eu tenho que matar um leão, cara, para poder bater a minha meta. Porque provavelmente esse médico ele não está utilizando ainda, ele não, provavelmente não. Eu conheço os bastidores desse médico, né? Inclusive vou ajudar ele, né, de forma até mais próxima nos próximos meses aí a corrigir, né, essa rota dele. O que a gente vai trabalhar? Ele vai trabalhar exatamente esses três pilares. Primeiro, definir quem é o paciente certo dele. Depois, atrair, através das ferramentas de marketing digital, esse paciente certo. Depois, encantar cada um desses pacientes. Depois, fidelizar cada um desses pacientes. Então, assim, mesmo que ele resolva o problema dos pacientes, né? O paciente foi lá, por exemplo, e resolveu um problema, sei lá, na urologia. Sei lá, o paciente estava com impotência, e aí fez lá um acompanhamento com ele e melhorou da potência sexual. Aí vai embora, né? Beleza. Mas quando esse médico estiver colocando esses três pilares, atração, encantamento e fidelização de pacientes particulares, do nosso método, do nosso jeito, em prática, o que vai acontecer? Esse cara que foi lá e fez e passou por uma experiência com esse médico, ele vai indicar. Simples assim. Ele vai trazer outras pessoas. E aí, o investimento em marketing começa a diminuir. Boca a boca começa a crescer. Quando esse médico estiver colocando, por exemplo, a nossa metodologia de boca a boca virtual em prática, boca a boca virtual, a gente tem que registrar boca a boca virtual, viu, Thiago? Também é nosso isso. O boca a boca virtual hoje é poderoso demais. Não é só o boca a boca de um paciente falar para outro paciente, do filho falar para o pai, do pai falar para o amigo, para o tio. Isso acontece muito, né? Mas vai além disso. Extrapolar isso para o marketing digital, através de estratégia de marketing digital. Então, quando esse médico estiver fazendo isso, aí ele vai tapar os buracos lá do balde dele, e esse balde dele, né, o consultório dele vai transbordar. Quanto mais transbordar, quanto mais procura, quanto mais pacientes satisfeitos, pacientes voltando, nananã, vai acontecer o que está acontecendo com alguns dos nossos alunos, que é o quê? Lista de espera, né? Lista de espera para meses. Cada vez mais que essa lista vai ficando grande, esse médico vai poder aumentar a sua precificação. Então, a gente tem alunos que começaram a aplicar o CVM 2 anos antes e hoje triplicaram o valor do seu serviço. Entende? Percebe a diferença do médico que cobra R$ 200 para o médico que cobra R$ 600? Muda o resultado muda duas coisas, o resultado final financeiro e a outra coisa é a qualidade do serviço que melhora, porque uma coisa é você atender, por exemplo, 10 pacientes por dia a R$ 200, ou por tarde ou por manhã a R$ 200. Outra coisa é você cobrar 600, né? E para chegar nos 2.000 de 10 pacientes de 200, ele vai ter que atender o quê? 4 pacientes só. É totalmente diferente você sair de atender 10 pacientes com qualidade para atender 4 pacientes com qualidade. É totalmente diferente. Tá? Então, perceba, o segredo está no método. E qual é o método? O método CVM. Validado e baseado em ciência, muita literatura, tá? De marketing, gestão, vendas, comunicação, e muitas outras coisas, tá?
mas também validado por mais de 1.000 médicos, Brasil afora. Tá? E tem como premissa aprender, definir, né, o posicionamento, que a gente chama de posicionamento é um nome técnico, mas é aprender, definir o seu cliente ideal, definir o paciente certo, o paciente de relacionamento certo, o paciente particular certo, que é o paciente que está disposto, que está precisando do seu serviço, principalmente seu serviço de alto ticket, e que está precisando e que está disposto a pagar. Ele está precisando e está disposto a pagar. Tem a galera que está precisando e não está disposto a pagar? Tem muita, 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 muita. Mas tem também muita também. Tem muita também que está precisando e está disposta a pagar. Beleza? A pergunta para você é: o que você está fazendo de verdade na sua prática, no seu consultório? E eu estou falando aqui para quem já atende particular, seja em clínica própria, seja em clínica de terceiros. O que você está fazendo para atrair, encantar e fidelizar os pacientes certos? Pode até ser comum, mas não é normal. Você que é médico, você que é médica, não ter tempo para tomar um café com seu amigo, não ter tempo para jogar bola com seu amigo, não ter tempo para sair, para se divertir, para dançar com as pessoas que você gosta, para ir numa reunião de domingo porque você está de plantão. Se você tem mais de 10 anos de formado e você ainda dá plantão, muito plantão, uma coisa é você dar um plantão por semana, porque você quer, não porque você precisa. Agora, se você tem mais de 10 anos de medicina e ainda está dando plantão no final de semana, tem alguma coisa errada. Se você recebe menos do que, se a sua hora de trabalho é menos do que R$ 50, tem alguma coisa de errado e você tem mais de 10 anos de formado. A gente pode passar por uma fase, pode ter uma fase da vida que a gente trabalha muito e ganha pouco? Eu acho que pode sim, principalmente para quem vem de baixo. Eu vim de baixo, eu vim do nada, eu vim do menos alguma coisa, eu precisava trabalhar também. Mas quando eu vi que estava passando a vida, eu estava com 26 anos, tomando remédio para poder trabalhar, tomando remédio para dormir, não foi por isso que eu fiz medicina, não. Quando eu vi que eu estava distratando os pacientes, nos plantões, no serviço público, onde quer que seja, eu falei, não, cara, você fez medicina para fazer o bem para as pessoas. Você não fez medicina para ser levado por um policial que está te obrigando a entregar dados do paciente, que foi o que aconteceu essa semana. Se eu não me engano, em Santa Catarina, alguém lembra desse? Alguém viu isso? Teve até uma nota de repúdio do CFM, se eu não me engano, ou foi do CRM local. O médico foi detido porque o policial pediu lá dados do paciente e, obviamente, corretamente, o médico não deu e ele foi detido, ele foi para a delegacia, foi levado à força. Ei, você não fez medicina para ser submetido a isso. Você não fez medicina para isso. Você fez medicina para ser feliz, para ajudar as pessoas, para se sentir bem, para se sentir valorizado, para deitar toda noite no seu travesseiro, né? E saber que você fez o seu melhor. Muitos médicos falam que não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo. Ou porque tem. Ó, a maioria dos médicos do CVM tem filhos, tá? A maioria tem 1 ou 2 filhos. Tem médico do CVM que tem 4 filhos. Tem uma aluna nossa que é endócrina, que tem 4 filhos, e ela tá fazendo a transição dela bonitinho lá. 4 filhos. Ei, se você não tem 4 filhos, você não tá vivendo de particular ainda, pois eu tô te falando, existe case de médicos, de médicas, né? Mães médicas com 4 filhos que estão vivendo de particular. Então, não bota desculpa nos teus filhos. Teus filhos têm que ser a causa, não a desculpa. Na verdade, a pergunta é: o que você tem feito com a sua vida única, preciosa, maravilhosa e linda? O que você tem feito com a sua vida? Você tem vivido o seu sonho ou o sonho de alguém? Você tem construído o seu sonho ou o sonho de alguém? A Maria Paula colocou: precisa aprender a trazer o paciente certo. Maria Paula, você está no lugar certo, tá? É aqui que você vai aprender a trazer o paciente certo, tá bom? E, ó, para finalizar, eu não sei se alguém no Instagram aqui mandou alguma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no Instagram. E aí eu respondo. Mas assim, ó, a dica prática dessa live de hoje aqui sobre o segredo, para você começar a colocar o segredo dos médicos que vivem, que faturam acima de 25 mil por mês, vivem de particulares, essa é a medicina que sempre sonharam, são felizes. O primeiro passo é definir qual é o seu paciente certo. E aí eu vou te dar algumas dicas para você fazer isso. Primeiro, se você trabalha com cirurgias, por exemplo, dentro da especialidade cirúrgica, você tem N patologias.
qual é a patologia que você sabe que vai ter mais demanda, por exemplo. É uma forma de você... A gente tem aqui um método chamado PHD, paixão, habilidade e demanda. Então, assim, qual é a que tem maior demanda dentro da sua especialidade? Essa deve ser uma candidata para pacientes que sofrem dessa patologia e que precisam, por exemplo, da sua cirurgia, do seu procedimento, e que tem muita demanda, é uma candidata para ser um paciente que sofre daquela patologia, ser o paciente certo. Mas tem, isso é só o D de demanda, grande demanda. Mas tem também a paixão. Por exemplo, tem cirurgiões que gostam de fazer determinados procedimentos em detrimento a outro. Cara, não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre também fazer algo que você tem tesão, que você gosta, sabe? Eu me amarro em fazer isso aqui. Eu entro no flow quando eu estou fazendo isso aqui. Eu nasci para ser educador, eu nasci para ser comunicador, eu nasci para ser professor, para ser palestrante, entende? Eu sou assim, esse sou eu. Então, eu escolhi isso. Eu não escolhi só pela grana, eu escolhi também pela grana. Grana é muito bom, mas eu escolhi porque eu também tenho paixão por isso. Dentro da especialidade cirúrgica que você tem, o que você tem paixão? Essa patologia que você tem paixão de fazer esse procedimento para ajudar essas pessoas é uma candidata também. É um candidato, os pacientes que sofrem disso, é um candidato de ser o seu paciente certo. Tá? Eu estou aqui exemplificando dentro da especialidade médica, tá? Mas você pode, por exemplo, escolher, por exemplo, se você quer falar se o seu paciente certo é homem ou mulher, se o seu paciente certo é um idoso, é um adulto jovem ou uma criança, dentro do que você faz, entende? Nas especialidades clínicas, a mesma coisa. Exemplo da endócrino, né? Que é uma especialidade que a gente tem muito aluno dentro da endócrino, dentro da nutrologia, por exemplo, cardiologia, são especialidades que têm uma gama muito grande de patologias. Mas dentro dessas patologias, quais são as que têm maior demanda e as que você tem maior paixão? Qual é, dentro da sua especialidade clínica ou cirúrgica, ou você que trabalha com especialidade híbrida, né, clínica e cirúrgica, quais são as patologias que têm maior demanda de pacientes particulares e quais são as patologias que você mais gosta de atender, gosta de fazer, né, o atendimento, o serviço. Aí você vai buscar a interseção, né? A interseção dessas duas, tá bom? A interseção dessas duas está o segredo aí do seu sucesso. Define isso, esse é o primeiro passo. Gente, é isso. Gratidão aí pelo tempo de vocês, quem ficou aí do início ao fim. Espero de verdade, do fundo do meu coração, que esse conteúdo te ajude de alguma forma a dar um passo rumo à medicina que você sempre sonhou, a dar um passo rumo à medicina de qualidade, a dar um passo rumo a mais qualidade de vida para você e para sua família, a dar rumo a uma vida com mais satisfação, com mais alegria, com mais felicidade, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui uma mensagem, deixa um comentário aqui, não esquece de compartilhar esse conteúdo. Se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de compartilhar ele depois com seu amigo médico, né? Vai ajudar muito ele, vai nos ajudar também, tá? A compartilhar, a ajudar mais médicos, mais médicas, né? Cada vez mais a fazer uma medicina de boa qualidade, a boa medicina, a resgatar o prazer de ser a boa medicina. É isso, te vejo em breve. Fica ligado, a gente tá só começando, estamos retomando essas lives aqui. Fica ligado lá no nosso, principalmente no nosso Instagram. O Instagram hoje é o principal canal do CVM. Se você quiser mandar uma mensagem específica para mim, você que não é aluno do CVM, ou você que é aluno do CVM também, se quiser mandar, vai lá no direct do Instagram, vai ser um prazer conversar contigo.